Galera, voltamos aqui com as nossas lives. Sim, você tava com saudade, né? Eu sei que você tava com saudade aqui das nossas lives. Vou deixar o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, né? A nossa primeira live do ano, um retorno, né? Um novo projeto aí que a gente vai estar trazendo. Muitas lives virão, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui a Valquíria Palumbo, né, que vai falar para nós sobre astrologia. Você gosta de astrologia? Você sabe um pouquinho de astrologia? Você acha que a astrologia é só signo? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você acha que o taurino só sabe comer? Você acha que o taurino só sabe comer? Não, tem muita coisa. Tem muita coisa, muita informação importante. Então hoje o assunto é astrologia. Cassiélia Ferreira, seja muito bem-vinda. Vou chamar a nossa convidada, tá? Pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre astrologia é a hora, tá? É só deixar, tem uma, tá vendo aqui, ó? Acho que tá apontando. Tem um balãozinho com uma interrogação aqui, isso aqui é para fazer pergunta, tá? Usa aqui para tirar as dúvidas de vocês, porque hoje nós temos uma especialista aqui. Ela que faz mapa astral, ela que fez o meu mapa astral no meu aniversário e eu fiquei, ó, de boca aberta. Então vamos lá, recebam aí com muito carinho a nossa. Vão chegando, vão tomando assento, meu povo. Vamos de signo. Eu que sou ariano, com ascendente leão e lua em Áries. Vamos lá. Seja bem-vinda, Valquíria. Obrigada, Gilberto. Estou sem voz quase, mas estamos aqui, né? Valquíria, inicialmente quero te agradecer por aceitar esse convite de estar aqui com a gente, desenvolvendo esse projeto, né, sobre astrologia, sobre signos, né? Valquíria, se apresenta aí para o pessoal, para quem já não te conhece. Pessoal, inclusive, não deixe de seguir a Valquíria depois, hein? Boa noite, pessoal. Estou um pouquinho sem voz aqui, estou um pouco afônica, mas vamos lá, acho que dá para ouvir bem, né? Então, meu nome é Valquíria Palumbo, minha formação é enfermagem, trabalhei 32, 33 anos nessa área, e agora, na pandemia, eu virei uma grande chave. Já fiz esse curso há 24, 25 anos atrás, sempre gostei muito de astrologia, e hoje trabalho, né, assim, 90%, né, porque tem outras ferramentas. Mas eu gosto muito, eu ressignifiquei minha vida, meu irmão, a empresa, enfim. Astrologia, para mim, é o meu carro-chefe, né? Quem quiser me seguir é @Palumbo Astrologia, que é meu sobrenome. Perfeito. Valquíria, então vamos lá, vamos direto ali dar uma bala de prata no peito. Como você define astrologia? Então, astrologia, né, os mapas astrológicos, a gente tem uma infinidade de mapas, né? Nós temos o mapa radical, que é a foto do céu quando a gente nasce, então dá um movimento para essa existência. Existem revoluções solares, que é do ano, né? Do aniversário até aniversário. Existem os mapas solares, que é de 30 dias, então algum evento, se eu quero abrir alguma empresa, uma loja, dá para a gente ter esse movimento. Existe a sinastria, que tem um mapa dentro do outro. Existem os mapas kármicos, enfim. A gente tem uma série de mapas, mas na verdade o mapa, qualquer mapa, é um direcionamento, né? E mapa é uma ciência matemática, que muitas vezes as pessoas mistificam muito isso, né? É a coisa de previsão, e não é bem assim. Então, muita gente fala assim, ah, mas eu escuto lá, né, que eu sou touro, mas eu tenho uma amiga de touro tão diferente de mim. Então, gente, mapa, não existe um mapa igual no universo, né? Então, a gente tem que entender que o mapa é como se fosse as nossas impressões digitais. Cada um tem o seu, nós temos várias áreas da vida, né? Ó, aqui atrás tem uma mandala astrológica, um mapa astrológico, né? Que é aqui no meu banner. Então, cada lugarzinho que ele está, cada planeta, existem as dualidades de cada planeta, que nós vivemos num dual, né? Então, na verdade, o mapa é um direcionamento. Então, o que a gente faz no mapa astrológico? A gente adiciona, né? A gente aciona a consciência. E aí, se você vai movimentar ou não, é a escolha de cada um, é o livre-arbítrio de cada um. Mas a astrologia, ela mexe com toda essa coisa da natureza.
os astros, os planetas, a Lua tem muita influência, nós estamos no ano de Lua, né? Onde a gente pode já observar que é um ano mais tenso na espiritualidade, no emocional, que a gente tem que ter um olhar diferente. Então, quando a gente aciona essa consciência, a gente se prepara, a gente pelo menos tem um olhar diferenciado, né? Eu caio no mesmo ponto, sempre do mesmo jeito, porque eu ainda não tenho consciência daquilo, e a partir do momento que eu aciono a consciência, ou eu tenho pelo menos um farol ali que eu preciso ficar mais alerta, ou eu vou transformando aos poucos, né? Porque a gente tem as alavancas, que é as nossas facilidades nos aspectos, né? E a gente tem as quadraturas, que o povo tem medo disso. Mas, na verdade, a quadratura é um movimento mais tenso, que também dá para ser transformado. Depende do nosso movimento, sempre, né? Então, mexe com toda essa parte da natureza em si, né? A gente é movido pela natureza. Perfeito. No mapa, a gente está muito. Eu acho que a grande questão da astrologia é que ela se popularizou muito e tudo aquilo que se torna muito popular acaba muitas vezes também perdendo um pouquinho da sua essência ou da sua sabedoria, né? Eu vejo isso em várias questões, mas eu acho que a astrologia é a maior, porque eu acho que quando a gente pensa em esoterismo, no mundo todo a astrologia é uma coisa muito ampla. E aí, hoje em dia, a astrologia fica muito taxada. Por exemplo, todo mundo mais ou menos sabe o seu signo. Mas, na verdade, nós temos todos os signos, não é isso? Sim, todos. Existem lá na mandalinha, né, que a gente tem aqui às vezes, nós temos todos os signos, um em cada casa, mas existem alguns movimentos, que às vezes até de nascimento, que tem alguma energia que eu não é demonstrada. É uma energia que eu acabo falando que fica embaixo do tapete, que é uma energia que a gente veio desenvolver mais. Então, às vezes, a gente repete o signo em duas casas, por exemplo. Sim. Até dois signos, né? Acontece isso. E quando acontece isso, qual é o movimento? De a gente entender que tem uma energia ali, que eu meio não uso, mas ela existe, ela está ali meia adormecida. E eu tenho que acionar essa energia. Então, na verdade, sim, nós temos praticamente, né, um mapa que seja completo, né, as 12 casas, a gente deveria ter os 12 signos, cada um numa casa. Mas isso pode variar também. E aí a gente tem os planetas, que também são duais. E dentro do mapa, a gente tem os aspectos, que são as facilidades, os sextos e os trígonos, e as dificuldades, que eu não gosto, que eu falo que é o trabalhoso, que são as quadraturas. Então, cada um tem um universo diferente. Não dá para dizer, por exemplo, você é ariano, eu sou libriana. O meu Ares está diferente no seu mapa, né? Você tem um movimento de essência de Ares. Eu tenho um movimento de Libra na minha essência. Então, não dá para se comportar da mesma forma. Mesmo que o seu Ares esteja na mesma casa que eu tenho, né? Mas eu vou agir na casa que eu tenho em Ares, o movimento de Ares, que é essa coisa mais prática, essa coisa de pôr a mão na massa, né? Existem características básicas, mas isso não serve para todo mundo, né? Vai depender do movimento que aquele universo, o planeta e o signo estão em conjunções, estão em quadraturas, estão em facilidades. Vai depender de cada movimento. Então, não dá para falar, taurino é tudo igual. Não dá para falar. E leão é assim. Lógico que tem características importantes, né? Que são as mais fortes, que a gente acaba meio que herdando, né? Mas não necessariamente. Sim, sim, perfeito. Eu mesmo, por exemplo, descobri no mapa que a Valquíria fez para mim que eu não tenho a energia de virgem. E aí realmente eu sou meio bagunceiro. Eu e virgem, a gente tem assim, uma relação meio tensa. Porque, na verdade, é uma energia que você tem, mas é uma energia que você não usa, porque algo ali lhe incomoda, né? A gente sabe, não sei se a maioria das pessoas tem essa crença, que a gente traz, né, muita coisa lá de trás, né? De outras vidas, conhecimento e tudo mais. E isso reverbera no hoje, né? Então, a gente tem muita coisa a ser aprendida. Então, você tem algo em virgem que te incomoda, porque tem algo que aciona uma alavanca que você precisa curar. É isso, na verdade. E É isso que muito a gente verdade. consegue ver no mapa também. Eu tenho uma questão
muito forte comigo, né? Pra vocês verem como é que a astrologia não é só signo bobeira, não. Tem muito um processo. E você deve olhar para o seu mapa astrológico como um espelho, né? Para tentar Sim. se auto-identificar. A ideia, Libra, perdão, Virgem tem muito aquele aspecto da ordem, da Da terra, né? organização. Aquela coisa toda. E eu sou uma pessoa assim, eu detesto me sentir preso, eu detesto o sistema, eu não gosto de rotina, né? Que tem tudo a ver com O que a você energia do Virgem. rejeita, né? Na verdade, o virginiano em geral é o estrategista, organizado, planejado, mas é o que muitas vezes não se movimenta se não está no momento que ele acha que é perfeito. E não existe um momento perfeito. Então, essa ilusão faz ele perder oportunidades. E aí ele se frustra no meio do caminho, né? Então, quando a pessoa tem Virgem, em determinada casa, eu digo assim, não espere o momento perfeito, haja com o que você tem. Vai aumentando as ferramentas e se melhorando ao tempo. E aí as coisas começam a acontecer. Porque senão a pessoa fica estacionada, por ser um elemento, né? Por ser um signo de terra, ele ancora no perfeccionismo. Então não dá, né? Eu tenho um primo de Virgem que não é organizado. Ele não é organizado na casa, mas ele é arquiteto e muito organizado no trabalho. Então, aonde interessa, ele é organizado. Então, não necessariamente o virginiano é organizado em qualquer área. É o que faz mais sentido para ele. Né? Se o trabalho faz mais sentido, a organização vai mais para essa vertente do que sente melhor, do que gostaria de desenvolver, de crescer, de prosperar. Né? Então, a gente vê as diferenças, né? Dos virginianos, dos librianos, de todos nós. Verdade. A gente faz uma pergunta que eu li aqui a plateia. Alguém perguntou assim, se você é geminiano. Qual é o seu signo, Valquíria? Libriana, eu sou libriana com ascendente em Sagitário e lua em Leão. E o que que é o ascendente? Explica para nós aí, o que que é o ascendente? Então, eu costumo falar de uma maneira mais didática, que funciona mais ou menos assim. Todo mundo percebe que o movimento da vida, lá para os 28, 30, até 35 anos, existe uma diferença de energia. Que muita gente fala, entrei numa crise, né? Mulher tem muito essa de, nossa, no movimento ali, nos meus 30, 30 e pouquinho, eu tive uma crise. Na verdade, não. A gente age na energia do nosso Sol, que é o nosso signo, de quando a gente nasce até mais ou menos nessa faixa, né, de etária. Dessa faixa etária até mais ou menos os 60, eu vivo mais o meu ascendente. O ascendente é aquilo que você mostra mais para o outro, principalmente nessa fase da vida. E chegando nos 60 anos, a gente volta para a essência. Por isso que tem hoje não tanto, né? Porque a longevidade, o pessoal trabalha um pouco mais do que os 60, mas em média, os 60 anos é aquele movimento, vou me aposentar, vou fazer o que eu gosto, é uma energia de essência, né? Então é mais ou menos isso. Então, a gente age na essência, pelo nosso sol, pelo nosso signo, mas o ascendente é o que a gente mostra mais para o outro. Que não necessariamente é o que está dentro, né? Eu mostro o que está fora, mas nem sempre o que está dentro é o que eu estou mostrando para o outro, né? Tem o lance do gatilho, do espelho, uma série de coisas. E a lua, né? Talvez alguém pergunte aqui. Como funciona a lua? A lua funciona nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, e nos nossos relacionamentos afetivos, né? Mas a lua é um movimento de sombra, um movimento meu, das minhas sombras que todos temos, e o movimento da sombra do outro. Por isso que ano de lua que nós estamos nele, de março agora até março do ano que vem, que é o ano astrológico, o movimento de lua é quando enxergamos as nossas sombras, mas deparamos com a sombra do outro. Então, não é um movimento tranquilo, é um movimento tenso. Então, a gente precisa estar mais voltado à espiritualidade, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso, tentar transformar essa sombra em luz, né? Que não é fácil, né? E tentar deixar essa parte material sendo uma consequência. Porque se a gente deixar a matéria no ano de lua sendo prioridade, não anda, sabe? A gente bate muita cabeça. Então, a energia para todos nós, a lua, na verdade. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, igual o eclipse, né? A gente teve um eclipse recente agora, e às vezes as pessoas falam assim, um eclipse em Escorpião. Como é que é essa associação? Eu lembro que quando teve eclipse em Escorpião, meu Deus, minhas emoções virou uma bênção.
Sim. Porque tem essa energia, né? Vamos falar um pouco de uma lua, o eclipse em Escorpião. Escorpião é um movimento de profundidade, é um momento de fênix, é um movimento de transformação profunda, né? Plutão mexe com isso, intuitivo, o sacado, que observa, o que é o sedutor. Então, imagine uma lua que tem toda essa parte de sombra, de emoção, num movimento de profundidade. Se a pessoa não está bem emocionalmente, o bicho pega mesmo, né? Se eu estou com alguma questão mal resolvida, vai pegar ali naquele sentido. Mas se eu tenho algo a transformar, que Saturno normalmente, que é o planeta que vai em cima disso, que é o pai do zodíaco, que eu sempre falo, que vai em cima desta cobrança e eu não movimento, ele vem e corta, e muitas vezes o escorpião faz isso, de te movimentar. Então, imagina um Saturno numa lua em escorpião, né? Entrando nessa energia de escorpião, te cobrando. Se você não está no momento fortalecido espiritualmente, você cai em depressão. Então, sexta-feira nós tivemos um eclipse lunar, porque tem eclipse solar e eclipse lunar. Nós tivemos sexta passada, dia 5/5 de 2023, um eclipse lunar em... agora eu não me lembro se foi em Touro, eu não lembro agora mexeu aqui, mas enfim, porque é muita signo na cabeça. Mas o que acontece? Essa eclipse lunar que aconteceu sexta, muita gente fala, abre um portal, porque é 5/5. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse lance de portal, tá, gente? Acho que tem 2 pesos e 2 medidas aí, e é melhor a gente não ficar mexendo em portal num momento de transição planetária, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com rituais de portal e não sei o que, né? O Gilberto sabe bem disso. Um portal por dia, né? É um portal por dia. Se você bobear, todo dia tem portal, né? Você abre portais quando você quer, na verdade, né? Mas... Uma aluna minha também que me fez essa pergunta sobre o portal. Falou, mas eu vou ser muito honesto. Eu acho que todo dia é um dia de poder. Todo dia por si só, sabe? E assim, claro que 5 tem uma vibração, o 5 repetido tem uma vibração, mas não é diferente do 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, sabe? Eu acredito no portal assim, ó. Por exemplo, 2/2 de 2222. Isso para mim é um portal. Agora, 2/2 de 22, não sei. Mas isso depende tudo também do crer, né? Porque quando você coloca a crença, o sentir nisso, faz sentido para a pessoa e dá certo, porque ela coloca ali a força do sentimento. Então, esse portal que a gente abriu, né? Não é portal, mas esse eclipse que nós tivemos dia 5/5 é um eclipse que só vai voltar a acontecer em 2042, percebe? Muita gente não vai ter oportunidade de ver o próximo, né? Então, são eclipses fortes que mexem profundamente na emoção. Eu fiquei doente na sexta-feira. Por que será? O eclipse foi na sexta, né? Então, assim, tem algo aí que eu preciso observar o porquê que eu senti essa coisa da imunidade, me pegou. Tem alguma coisa ligada à minha emoção, porque toda essa parte respiratória é emocional. O eclipse está sempre ligado a esse rebuliço, a esse movimento. Emocional, total. Total. O emocional, os relacionamentos afetivos e toda essa parte da sombra, porque a lua, tem gente que fala, eu olho para a lua, eu me alimento. Sim, porque tem toda uma energia de mãe nessa lua, né? Do aconchego, da vibração da prosperidade, existe tudo isso. Mas tem um mistério, tem algo que eu não estou enxergando, tem uma sombra que eu não quero ver, né? Também tem um lado misterioso que muitas vezes, quando eu não mexo nessa sombra, eu carrego uma coisa para o resto dessa vida, dessa existência, e acabo carregando por outras encarnações e levo a minha linhagem toda de descendência, né, dos que vêm, ela leva toda essa genética. Então, na verdade, a lua, eu adoro olhar para a lua, uma noite de lua cheia, né? A lua estava maravilhosa na sexta-feira, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, estava bem legal, mas assim, uma lua que a gente não viu eclipse, porque aqui no nosso hemisfério a gente não viu, né? Só quem teve movimentos, mas aqui no hemisfério não deu para ver, mas a energia é sentida, porque isso é uma frequência, né? E quando tem a energia frequencial, a gente
sente, né? Mexe com a gente, em algum ponto mexe. Quando acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo, é o momento de olhar para dentro de mim e dizer assim, o que está acontecendo aí que não está legal, né? Aonde a gente precisa mexer? Porque a gente fica no dia a dia, nessa correria, e a gente esquece de se olhar, né? E muitas vezes acontecem situações como o que houve comigo, para justamente a gente se olhar e dizer assim, algo aí eu preciso mexer, algo aí não está bem legal, né? E a Lua faz esse movimento do emocional na profundidade, porque a Lua mexe com essa parte forte da emoção. Perfeito. Você falou que você também faz mapas, né? Por exemplo, para ver o melhor momento de abrir uma empresa. Como é que esse melhor momento, ou como os astros podem, por exemplo, influenciar na vida de uma empresa? Enquanto você responde, eu vou só pegar um carregador para o meu celular. Tá bom. Porque a gente tem os mapas pessoais, né? Os mapas de sinastria, mas essa sinastria também pode fazer com sócio, com parceiros de trabalho. E a gente consegue estruturar uma empresa na astrologia. Como a gente estrutura uma empresa na astrologia? É muito interessante quando a gente pega um mapa de uma empresa, que a gente faz uma coisa complementar, e às vezes a gente tem que fazer um mapa setorial, a gente consegue encaixar as pessoas com um movimento próprio, né? Por exemplo, eu colocaria um geminiano bem aspectado para ela prospectar clientes, por exemplo. Não vai funcionar muito mais, porque ele tem essa parte da fluidez da comunicação. Mas, por exemplo, eu não poderia colocar um libriano mais inseguro fazendo uma negociação. Então, se eu pegar características de cada funcionário e acoplar na empresa e saber onde cada um funciona melhor, a empresa flui de uma outra forma, energeticamente, né? O meu irmão já estruturou a empresa na astrologia, que foi quando eu comecei a fazer astrologia 20 e poucos anos atrás, que ele me deu de presente com a nível terapêutico, e eu trabalhava com ele. Eu trabalhava no centro cirúrgico à noite, né? E com ele eu ficava até 3 horas, que eu era meio, assim, braço direito. Então, eu senti essa transformação quando a minha professora de astrologia pegou cada funcionário e recolocou no lugar onde a energia dele fluía mais na empresa, que é uma empresa de comunicação. E a empresa dele explodiu, né? Então, para a gente ver como a energia funciona empresarialmente, é um trabalho mais rebuscado, mais trabalhoso, demora um pouco mais, mas a gente consegue alinhar essa empresa. E quando a gente vai abrir uma empresa, por exemplo, então eu pego o seu mapa, se você tiver um sócio, eu faço uma sinastria para a gente ver os pontos fortes e não fortes ali dessa sociedade, e aí eu faço o mapa lunar, né, de mês a mês, e vejo qual é o propício para vocês dois abrirem uma empresa. Até o dia melhor, né? Porque aí eu uso um pouco da numerologia também, que me ajuda, os horários que me melhoram, mas assim, Val, e se cair num domingo, como é que eu faço? Então a gente tem algumas manobras astrológicas que a gente consegue fazer, que a gente fala de, mais ou menos, a gente fala de manipulação de mapa, mas a manipulação não mexe com o livre-arbítrio, tá, gente? Não mexe nessa coisa de... Porque a gente não tem esse poder todo de manipular, né? Porque isso é a coisa mais divina. Mas, na verdade, a gente consegue melhorar alguns aspectos, né? Dependendo do horário, dependendo da posição, dependendo do dia. Mas eu tenho esse melhor dia, né? Eu dou umas 3 ou 4 possibilidades. E digo aonde é o mais forte. Por exemplo, a empresa fala, eu preciso de um fluxo maior de clientes de início. Então, eu vou ver o mapa de acordo com esse fluxo para ele dar o start, o início naquele momento, né? E faz toda a diferença. Eu já fiz várias condições de empresas, de começar empresas, de assinar contrato naquele dia, naquele horário, e o funcionamento da empresa é uma Em que momento, por exemplo, no caso da empresa, eu posso considerar, por exemplo, é na hora que eu começo a comprar, na hora que eu assino o contrato, na hora que eu abro as portas? O que seria esse primeiro momento? Então, porque assim, a hora que assino o contrato é muito importante, mas a hora que eu abro as portas para a fluidez desse negócio fluir, né? Porque a gente não pode esquecer que a astrologia é toda a parte da natureza e todo o movimento de frequência energética, né? Porque, lembra lá os Reis Magos? Para quem que ele olhou? Ele não olhou para a estrela para se direcionar, né? Então, essa parte energética da natureza nos ajuda.
Então, a gente precisa ter essa vibração. Então, a abertura de uma empresa precisa ter uma porta aberta de prosperidade. Então, eu tenho que ter um horário melhor, um momento melhor para eu fazer essa abertura, né? A assinatura de contrato é importante? Sim, mas para mim não é o mais importante, né? Ele ajuda muito, sim, mas o mais importante, no meu ponto de vista, é essa parte da fluidez da abertura, né? Tem gente que considera mais, se eu pegar, por exemplo, duas pessoas de terra, né? Se eu pegar um capricorniano e um taurino, ele vai preferir, porque aí eu tenho que ver a energia dessa sociedade, né? Ele vai preferir o dia e o momento de assinar o contrato. E aí eu tenho que respeitar a natureza desse meu cliente também. Então, isso é para mim, Libriana, Valquíria, que acho que essa abertura funciona mais. Mas se eu pegar duas pessoas de terra, para ela, o mais importante é a assinatura do contrato. Então, eu vou dar mais importância no dia de assinar esse contrato. Então, Se eu puder fazer as duas coisas, melhor, né? perfeito. Então, esse atendimento, quando você vai fazer essa análise, você tem que olhar todo um movimento, não é só, tal dia, tal signo, não, é todo, né, um Não, mecanismo ali. tem um contexto, sim. Sim. Você falou da questão da sinastria, né, de pegar ali ou do casal, ou dos sócios. A sinastria seria o que exatamente? Sinastria, eu pego o seu mapa, por exemplo, e o meu mapa, e eu acoplo os dois mapas, né? Então, eu tenho ali o seu mapa e do parceiro. E aí eu vou ver os elementos, né? Por exemplo, o movimento terra, eu tenho 5, você tem 7. Então, você movimenta na racionalidade um pouco melhor do que eu. Mas eu tenho um movimento de fogo, no seu caso. Você tem 12 de fogo e eu tenho 5 de fogo. Quem vai dar o start no movimento do trabalho? Quem vai dar o primeiro passo? Quem vai para cima? É você, né? Isso é nos elementos, mas nos signos eu olho casa a casa, que signo você tem, que eu tenho, e aonde eu posso. Então eu vou saber quem vai ser na empresa, aquele que vai cuidar do faturamento, das contas da empresa, e quem vai ser o comercial da empresa. Pelo mapa eu consigo direcionar a sociedade também, do direcionamento de cada um. Isso dos sócios, mas dos funcionários eu também consigo fazer. Com a cabeça dos dois ou demais sócios, eu consigo desmembrando setor por setor, fazer setorialmente, né, o movimento da astrologia ali, pegando a energia de cada funcionário. Então, eu pegaria o mapa de cada funcionário e ver, né, pelo contexto da empresa, como funciona. E se eu sei que a empresa vai abrir aquele dia, eu tenho um mapa da empresa também, né? Porque eu tenho o horário que ela vai abrir, o dia que ela vai abrir, então quando ela inaugurou, então foi o nascimento da empresa. Eu tenho um mapa da empresa também. Então eu tenho que acoplar tudo isso. Os mapas dos sócios, o mapa da empresa e o mapa dos funcionários para eu fazer esse direcionamento, né? Então tem todo um conjunto, né? É um conjunto. Perfeito. E, por exemplo, a pessoa às vezes ela se interessa em astrologia, mas ela quer aprofundar um pouquinho mais, né? Você vai estar em breve aí com o seu curso de astrologia, né? Como é que funciona assim? Quais são os primeiros passos dentro da astrologia, Valquíria? Eu costumo, para ficar mais didático, separar em 3 módulos, né? O primeiro módulo você vai saber o básico, o que cada signo faz, os planetas, perceber lá como movimenta mais os aspectos, né? O que cada casa faz, qual é o conceito de cada um, né? No segundo movimento, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, aí a gente vai saber mais os aspectos das conjunções, né? Nas quadraturas, a gente vai aprofundar. E no terceiro passo, o terceiro passo é a mão na massa, né? É pegar mapa e malhar mapa, porque cada mapa traz um histórico diferente, né? Então, para você se tornar um astrólogo, não é em 6 meses que você consegue isso. E eu vou dizer que a astrologia você tem que estudar a vida toda, porque os movimentos são variados, né? As conjunções lá, as eclipses lunares e solares, cada um tem um movimento e uma energia diferente. Você tem que estudar muita coisa. Então, você está sempre estudando algo para você acoplando, não tem como, né? Não dá para falar, sou um astrólogo em 6 meses. Eu acho isso muito complicado, né?
não Sim. é? E a questão dos planetas, Valquíria, você falou de planetas, e aí é mais uma questão que eu falei da questão de ter reduzido a astrologia só a uma coisa de signos, né? A gente nem sabe, às vezes, de planetas e às vezes esquece que são justamente os planetas que dão características aos signos, né? Sim, Como é porque que é são os essa interação, regentes, né? como é que é essa interação de planetas e signos dentro da astrologia? Então, porque existe o movimento de cada signo tem um regente. Por exemplo, signo de Touro e Libra é Vênus, né? O planeta dos signos Libra e Touro é Vênus. Então, qual é o movimento? O que me alimenta? O que alimenta o meu signo? Mas não necessariamente no meu mapa, Vênus está na minha casa de Libra e de Touro. Ela pode estar numa casa em Escorpião, por exemplo. Então, ali eu preciso ver se eu tenho uma facilidade ou uma quadratura que me dificulta essa energia, né? Então, o regente, ele alimenta o signo, mas não necessariamente ele está junto com o signo no seu mapa, né? Então, muitas vezes eu tenho, por exemplo, Libra e, de repente, eu tenho Vênus numa casa de Escorpião, onde eu tenho uma tensão de uma quadratura. Complica a minha função, né? A minha função até de essência. Então, é muito particular, sabe, a situação. É muito pontual, não dá para a gente, né, generalizar. Não dá, porque é bem específico, né? Mas o planeta, ele faz toda a diferença. Eu preciso saber como é o movimento aquele planeta, em que casa está, se eu tenho conjunção, se eu tenho um sexto, um trígono que me facilita para uma alavanca, para eu movimentar a vida da melhor forma. Porque se eu não souber como esse movimento acontece, eu complico a situação. Não é porque eu sou libriana que a minha Vênus está bem aspectada. Nem meu signo pode não estar bem aspectado. Então, E essa aspecto é importante. você pegou dois signos legais aí, que é Touro e Libra. É por isso que a gente fala, por exemplo, que o taurino gosta do luxo e que o libriano, ele gosta de, ele só... Eu até brinquei na nossa última live, que eu sempre brinco que libriano gosta de mulher bonita. Todo mundo gosta de homens de mulheres bonitas. Mas o libriano tem esse coisa. É por essa regência de Vênus também? É. Porque Vênus, ele rege toda essa amorosidade, né? A amabilidade, essa coisa do relacionar, né? Da troca. Então, mas veja que interessante, né? Libra tem uma energia diferente do que a energia de Touro, porque Touro é um signo de terra, né? Mas ele é regido pelo mesmo, mas ele rege na função de Touro. Então, o que é Touro normalmente no genérico, né? Touro é o sofisticado, é o diferenciado, é o próspero fluido, é aquele que come um pouquinho mais e engorda com mais facilidade, né? Porque ele põe para dentro o que ele deveria de pôr para fora. Mas ele tem uma coisa de ancoragem, onde ele estaciona, né, no pé no chão, ele estaciona na teimosia. Mas Vênus faz ele ter boas parcerias comerciais. Ele faz essa troca de dinheiro, de fluidez, de prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Libra não. O relacionamento de Vênus com Libra é a troca, mas a troca justa, do dar e receber, né? Porque o libriano tem muita facilidade em dar, mas às vezes dificuldade em receber. Então ele tem que aprender, porque Libra tem a insegurança dentro dele que afeta. E quando ele está afetado na insegurança, ele quer entregar mais do que receber. Mas ele não entende que quando eu desequilibro a balança, eu acabo me comprometendo e já perdendo, né? Na verdade, eu já perdi. E eu acho que eu posso segurar fazendo mais pelo outro, e aí eu me atropelo. Então, Vênus rege os dois signos, mas de forma, né, do que cada um veio fazer aqui. E essa questão de regência, às vezes a gente pega nos mapas e tal, aquela coisa, por exemplo, de exaltação, domicílio e queda, seria isso? Eu sei que, por exemplo, quando o Virgem aparece em Vênus, é queda, não é isso? Por exemplo, Então, o Sol em Leão, não, Sol em Leão é exaltação, não é uma coisa assim? porque o Sol em Leão, o Sol, quem rege Leão é o Sol. Leão já é um signo de empoderamento, né? Já é um signo de liderança, já é um signo de se sentir o rei da selva, é um leão, certo? Então, se ele está ali com o sol dele na própria casa dele, então o brilho, né? Mas ele precisa tomar cuidado com o exagero, porque aí ele fica muito, né, muito exacerbado, muito
aí se torna mais arrogante, mais pretensioso, mais, né? Então, tem que baixar um pouco a bola, difícil, né? Eu tinha um amigo que era leão com ascendente em leão. Então, se Nossa, a gente não segurasse a onda, ele se achava no palco o tempo todo, ele tinha que aparecer o tempo todo. Então, a gente fazia ele entender que, espera aí, você pode ter uma função de líder aí, mas sem a prepotência, a arrogância, o autoritarismo não funciona aqui, né? Então, é uma maneira que a gente tem que saber também dosar, né, essa energia. Né? Como você disse mesmo, você falou de virgem, hein? Que você falou agora? Pô. Virgem em, Vênus em Virgem em Vênus Vênus. em Virgem. Olha só, virginiano é um movimento todo perfeccionista, estrategista, organizado, metódico, às vezes até, né? O perfeccionista. Vênus. Né? Vênus, num movimento de troca, como eu troco se eu só movimento no meu momento perfeito? Olha a ambiguidade disso. Como é que eu lido com isso? Né? Eu fico meio sem direção, porque eu não sei trocar. Tem que ser da minha forma, da minha maneira, no meu movimento perfeito. Não tem o movimento do outro. Mas espera aí, Vênus não é troca? Mas espera aí. Então fica né? Se eu tiver uma quadratura, então aí a confusão generaliza mesmo. Então, né, a gente precisa saber. Mas o que é legal a gente experimentar e descobrir essas coisas? Porque a gente vai começar tendo um olhar diferente. O farol acende. E aí a gente sabe que ali eu tenho uma armadilha, que eu tenho que ficar sempre observando para que eu não caia nela. Tem pessoas que falam assim para mim quando eu faço o mapa. Valquíria, por que eu sempre caio no mesmo buraco? Por que eu atraio o mesmo tipo de pessoa? Eu digo assim, porque você ainda não teve a consciência por que você faz isso. A partir do momento que você tiver a consciência, você muda o padrão e as coisas não se repetem, né? Então, é o autoconhecer, né? O se autoconhecer é fundamental. E a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, onde eu posso fazer até terapia na astrologia. Já fiz teste vocacional na astrologia. A astrologia você pode usar para qualquer coisa que você quiser, né? Eu fiz um mapa da minha sobrinha quando nasceu, e hoje ela tem 3 anos e ela movimenta exatamente no mapa. É muito legal você ver o desenvolvimento de uma criança no mapa, porque você direciona, você já sabe mais ou menos o que ela veio, porque no mapa também tem missão, né? Que você pode fazer suas escolhas, mas você tem algo a cumprir aqui. Você pode mudar seu destino? Eu acredito que sim, mas tem coisas que você veio para. Não adianta, não dá para negociar o que você veio fazer, né? Valquíria, você falou disso, eu lembro de... quando eu vou até ver se eu acho esse livro, que foi uma das coisas que me marcou muito. Era um livro falando sobre, acho que o livro chama Astrologia Kármica. Era um livro que focava muito só nessa parte mais kármica e individual. E eu lembro que eu fiz assim, por alto, o meu, sem muito profundidade. E eu lembro que uma das coisas que falava, eu nem lembro qual que era a combinação, mas a frase que me marcou, que eu teria, que provavelmente eu me casaria com uma pessoa estrangeira. Era uma coisa assim, isso é muito surreal, é muito surreal. O meu relacionamento, ele é uruguaio, sabe? Tipo você. E era uma coisa que eu falei. Só que assim, eu falei que eu preciso revisitar esse livro para saber qual que é, porque eu nem lembro, eu só lembro que entre várias, uns exercícios que eu fazia e dava, caramba, a astrologia é muito foda mesmo. É muito forte, porque assim, existem algumas situações sim, e também tem alguns movimentos que a gente acaba achando um atalho, sabe? E o atalho é algo bem perigoso, porque o atalho muitas vezes é algo que aparentemente é o mais tranquilo de eu trilhar, é o mais tranquilo de eu seguir, mas o atalho me deixa em emboscadas. Então, tem movimentos na vida que realmente é o tenso. E você já tinha uma probabilidade de casar com um estrangeiro. E se você não casasse com esse estrangeiro, será que você ficaria casado por muito tempo? Ou você, até o fim da vida, teria que encontrar esse estrangeiro para realmente findar aquilo que você veio aqui? Então, existem alguns mistérios que a gente não consegue definir, mas tem coisas que são muito fortes, né, no mapa. Por exemplo, o meu mapa sempre deu medicina. Eu não tenho ninguém na minha família médica, ninguém da área da saúde,
E eu passei em medicina, porque desde meus 3 anos de idade eu dizia que eu queria ser médica. Eu nem sabia o que era astrologia, né? Eu vim saber astrologia, gostava, assim, de revista, mas vim saber a astrologia, que eu já tenho 53 anos, com 30 e pouquinho, né? E aí eu vim conhecer a astrologia. Interessante que eu passei em medicina, não tive condições de fazer. E fui fazer enfermagem, porque eu achei que tinha a ver. Tipo, né, se a gente for parar pra pensar, é uma ciência irmã. Sim, mas olha que interessante. Hoje, se alguém falasse para mim assim, Valquíria, eu vou te bancar para você fazer medicina, você faria? Eu faria. Não porque eu sou frustrada, mas é um conhecimento que me atrai. Eu fiquei na área há 32 anos. Mas não atuei como enfermeira porque eu não tinha afinidade com a enfermagem. A minha afinidade sempre foi na área médica. Então hoje eu digo assim, ok, não consegui ser médica, eu tenho esse dom de cura, já sabia disso. Então tá, então agora eu curo alma e tá tudo certo. Então, você entende? Eu posso filtrar essa energia que eu vim fazer de uma outra forma. Por exemplo, você sabe mais do que eu isso, né? A pessoa tem uma mediunidade. Necessariamente ela precisa desenvolver e incorporar? Não. Ela pode agir na mediunidade, na espiritualidade dela, em qualquer função que ela for exercer. Eu conheço Até um caso, inclusive, de um rapaz, só para pegar esse gancho, ele era um rapaz, ele tinha uma mediunidade, ele incorporava e tudo mais, mas ele se decepcionou com muita coisa, né, desse universo, e ele foi dentro do terreiro, ele pediu licença às entidades, falou que amava, mas que ele ia trabalhar, essa pessoa é enfermeira. E ele falou, eu vou praticar o que eu aprendi, a caridade, eu quero ajudar as pessoas ali, mas eu nunca mais quero incorporar na minha vida. E assim, foi um caso por decepções em ele dele lá com a espiritualidade. Mas ele quis cumprir a missão de ajudar o próximo de uma outra forma. E a entidade falou, não, meu filho, você está certíssimo, e abençoou e está tudo bem. Então, essa coisa de ficar segurando, né? A gente tem que ter a liberdade. Deus nos deu a liberdade para a gente ser feliz e fazer as escolhas. Então, eu sempre ouvi que eu era uma médium, né? Mas eu nunca quis. Todo lugar que eu vou, Valquíria, você precisa... Não quero, gente. É uma opção minha. Então, o que eu fiz? Eu fiz reiki, eu fiz astrologia, eu fiz não sei o quê. Então, eu estou curando do mesmo jeito. Eu acho assim, acho que o problema das pessoas também muito são as caixinhas, né? As crenças, Eu acho que né? as caixinhas. Porque eu acho que, de certa forma, você é médium a partir do momento que você aplica reiki, a partir do momento que você canaliza ali, que você joga cartas, que você faz, você já está desenvolvendo a sua mediunidade. Sim. O Porque a problema é que gente ouve aqui, né? A intuição fala aqui, né? É só você usar ela e tá tudo certo. um artista é médium, sabe? Um cantor, um pintor, um cineasta. Sim. Todos nós temos, na verdade, a mediunidade, só que uns desenvolvem mais, outras menos, enfim. Mas a gente tem uma função a ser cumprida aqui. Como você vai fazer essa função? Existe um livre-arbítrio, que você pode canalizar essa função da maneira que você achar que tem mais a ver com o seu dia a dia, com o que você gosta, né? Eu, por exemplo, eu já fui na Umbanda, no Candomblé, né? Gosto, às vezes vou, mas eu não me sinto... Eu não tenho afinidade para trabalhar num lugar assim. Eu gosto de lugares calmos, tranquilos, baixos, sem, né? Eu sou mecânica, eu gosto de jorei caladinha, quietinha. Eu tenho uma linha oriental, né? Porque eu canalizo melhor assim. Mas não tenho preconceito com ninguém, pelo contrário, tenho amigas, mãe de santo, vou em terreiro, não tem problema nenhum com isso, né? Então, assim, eu posso usar minha mediunidade às vezes tiver, né? Ô, Valquíria, e você, por exemplo, agora até eu sei que cada astrólogo tem a sua visão, porque a astrologia não é uma religião, é uma ciência, né? Então cada pessoa pode colocar ali muito bem. Você acredita, por exemplo, que essa coisa de nascer com aquele mapa naquela hora, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma missão, tanto que existe a astrologia kármica, né? Então você acredita, por exemplo, que o espírito ele é de uma determinada forma, porque ele nasce naquele horário, ou ele nasce naquele horário porque ele é de uma... Entende? Sim. O que vem primeiro? Na verdade, a gente não tem uma certeza disso, né? Mas, na verdade, o que a gente entende? Que o espírito, ele é eterno, certo? Então, ele traz uma bagagem lá. E aí, ele tem que cumprir algumas coisas aqui, né? Então, o mapa dele, né, ali em cima, né, por Deus ou pela essa energia maior,
ele vem exatamente cumprir aquilo que ele se comprometeu. Então, ele tem que nascer naquele horário. Aí tem pessoas que falam assim para mim, mas eu nasci de parteira, eu não tenho meu horário, como é que eu faço, né? A gente consegue achar por algumas datas um acerto de horas e encaixar um horário bem aproximado, né? Que nem na minha geração, que eu nasci em 69, não era tão preciso o horário de nascimento, tanto que na minha certidão dá 10h30 e eu fiz o acerto de horas e deu 9h47, dá uma diferença no mapa, né? Hoje não, é tudo digital, é tudo filmado, é tudo gravado, então é mais preciso. Mas quem nasceu de parteira antes de mim, ou na época lá, né, que tem uma condição diferente da minha, como é que eu vou saber o horário que essa pessoa nasceu? Então, qual que é por onde a gente direciona, por exemplo? A gente pergunta para a pessoa, qual é o melhor momento do dia que você funciona mais? Manhã, tarde ou noite? Aí ela diz, manhã eu funciono melhor. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar data de filho, data de mãe, data de pai, casamento de mãe. Se ela for casado, horário de casamento, se ela teve um trauma, se ela teve um acidente, se ela teve uma cirurgia. E aí eu vou acoplar todas essas datas para chegar no movimento. Mas se eu tiver já o período, eu já sei que é na parte da manhã. Então eu vou seguir esse movimento. E aí eu vou encaixando e fazendo um acerto até chegar. E eu, normalmente, quando eu faço um mapa, que a pessoa não sabe horário, ela fala, nossa, bateu, é isso aí mesmo, né? Porque Valquíria, e, por exemplo, uma criança que, por exemplo, eu era para ser taurino. Eu era para ser taurino. Só que o meu médico, ele ia entrar de férias. E ele antecipou a cesárea do meu nascimento e me fez nascer ariana. Você acha que, assim, tinha opinião, tá? Você acha que eu tinha que nascer, ou se, entende a questão? Entendo. Porque se eu, biologicamente, era para me nascer no final de abril. Sim, meu amor, mas assim, que a gente tem que entender que nada nessa vida é por acaso, né? Então, se foi antecipado, é que o seu processo era esse, né? Então é A gente só ariana, tem... antecipado, tava com pressa aqui na... E você tem... até que estava com tanta pressa que nasceu antes, né? Mas, na verdade, você tem todo esse movimento ariano, né? Você pode ter, porque quando também tem isso, quando a pessoa está no último dia, né? O primeiro dia daquele signo, a gente tem uma influenciazinha, porque cada casinha tem 30 graus. Então, se eu tiver, por exemplo, 29 graus de touro, eu posso ter uma influência ali do signo de Gêmeos, por exemplo, né? Então, eu sou taurino, mas tenho uma tendência em alguns pontos dessa influência geminiana. Então, quem nasce no último dia ou no primeiro dia, primeiro que horário, nem sempre a pessoa acha que é aquilo, já aconteceu de eu fazer o mapa, dependendo do horário, a pessoa achou que era um signo, era outro. Porque ele vai nessa previsão do que todo mundo fala na revista. Isso não funciona. Quem está no último, no primeiro dia, corre o risco de estar achando que é um signo e não é, né? Mas você não nasceu por acaso, você realmente tinha que vir, porque você já estava pronto para ser ariano, certo? Então ele antecipou, a gente acha que isso é um acaso, o médico meio que manipulou, mas isso não é uma verdade. A natureza te encaminha para o movimento de acordo com o que ela deseja, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que eu gostoso que o meu médico me tirou essa hora. Então tudo na minha vida é meio assim, sabe? Não, nada é por acaso. A gente antecipa algumas coisas no sentido de escolha, mas de nascimento, não. Né? De nascimento, a gente já fez uma negociação antes de descer ali. Outra coisa importante, a gente fala muito dos tal dos decanato, né? Que a benção é isso? O que é um decanato? É diferente um ariano do primeiro decanato para um do terceiro, por exemplo? Então, eu acho, tem diferença, sim. A gente não pode desconsiderar a diferença dos decanatos. Mas eu não fico muito presa a esse tipo de coisa. Eu realmente vou bem no mapa de cada um, sabe? Eu não gosto muito dessas coisas muito de formulazinha, dessas coisas quadradas, né? Eu gosto de individualizar o meu cliente, na verdade. E uma outra coisa que é legal a gente colocar, que vocês não perguntaram, é que assim, quando você faz mapa com outro astrólogo, a pessoa fala assim, mas meu mapa é o mesmo, por que que eu vi coisas totalmente diferentes? A gente tem que entender que teve uma escola diferente, um olhar diferente, a vivência do astrólogo é diferente, então ele vai ter realmente uma visão diferente do seu mapa.
Então, não é que o mapa é diferente. O mapa, astrologicamente, os planetas, os aspectos, é tudo igual. Só que o olhar do astrólogo muda. Eu já fiz mapa que as pessoas falam assim, nossa, fiz mapa com você totalmente diferente do mapa que eu fiz com não sei quem. Eu não desmereço o trabalho do outro, porque tem totalmente o sentido do que o profissional fez, mas tem o olhar dele ali, né? Então, isso acontece. E o olhar do cientista, né? Isso é até uma coisa que a gente estuda hoje na física, né? Por exemplo, o olhar do cientista vai influenciar também no que está sendo estudado, a análise, a ótica. Então, por exemplo, se você, eu sei do seu trabalho, né? Você tem uma ótica muito construtivista do eu. Né? Então, todo o seu olhar para o mapa é um olhar de pegar ali ferramentas para que aquela pessoa possa deslanchar na vida dela. Talvez o outro profissional tenha um olhar mais mecânico. Olha, essa regência... Mais racional, né? Porque o meu trabalho é totalmente terapêutico, né? Tanto que eu não entrego o mapa escrito para ninguém. Porque o meu medo é a pessoa ler e interpretar o que eu não quis dizer. Isso vai jogar na internet muito. também. Então, o que eu faço? Eu faço o mapa, eu ponho o áudio, eu mando o mapa, né? A mandala bonitinha, tal, dos mapas, porque é um documento da pessoa, só dela. Mas, assim, eu gosto de gravar para essa pessoa ouvir várias vezes, porque vai sedimentando, a pessoa vai entendendo e vão vindo questões. Mas eu faço um acompanhamento desse mapa, porque o meu olhar é mais terapêutico. Mas existem astrólogos mais racionais, mais mentais, e que eles são mais objetivos, e tá tudo bem também, chega no mesmo caminho. Só que às vezes a pessoa precisa desse olhar mais terapêutico, dessa coisa de vou dar a mão para você até você conseguir achar a sua direção. E tá tudo bem, daqui para frente você segue. É verdade. Né? Então é o olhar de cada um, é o movimento de cada um. Durante um tempo eu trabalhei com mapa numerológico também. E eu só vou pegar esse vídeo para falar de uma coisa importante. O mapa numerológico, ele também é assim. Às vezes, se você faz o mapa puramente simples e entrega, fica muito sem alma. Né? Então, assim, você usa tal. Eu sempre gostava de fazer essa conversa também com a pessoa. Hoje eu não faço mais por uma questão de tempo mesmo. Sim. Mas eu sempre gostei disso. Eu acho importante isso. Se você pega um mapa astral puro e simples lá, vai virar uma coisa sem vida, né? Sem aplicabilidade. Né? Automático, né? Fica uma coisa meio mecânica. Sem uma coisa aplicável real na vida da pessoa ali. Tem que ser prático. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre a astrologia? Uma curiosidade? A Iva Silva, como faço para saber como falar com a senhora? Não me chama de senhora não, minha querida. Começa com você. Pode me chamar de você, tá tudo certo. Você pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, é @palumboastrologia, tá? Valquíria é mais difícil de escrever, mas depois o Gilberto pode até colocar lá na página dele. Essa live vai ficar gravada e aí eu vou colocar o arroba aqui embaixo. Eu acho, não tenho certeza, se clicar aqui em algum lugar aqui em cima também vai aparecer. Dá para me seguir, né? Sim, sim. Porque o pessoal vai seguindo, né, durante a live. Gente, faz, que é muito bacana. Eu fiz o meu, eu ganhei de presente, aliás, a Valquíria, eu sou ariano, né, então fiz aniversário há pouco tempo. E é incrível a ferramenta. E além disso, gente, a Valquíria, ela vai ensinar, olha que top, né? Vocês que querem aprender sobre astrologia, com uma profissional aí, que há mais de 2 décadas, né, trabalha com isso, estuda isso, conhece isso. Valquíria, fala um pouquinho pra gente do seu curso. Então, na verdade, Voltou. O áudio aqui, me chamando no grupo para reunião agora, que loucura. Mas enfim, a pessoa não avisa e vai entrando, né? Desculpa, gente. Então, assim, o curso de astrologia, a gente vai dividir em módulos, e eu quero que vocês entendam o seguinte: o curso de astrologia não é só para quem quer trabalhar com astrologia. O entender da astrologia é um autoconhecimento. Você pode usar essa ferramenta como uma ferramenta terapêutica, onde você vai se analisar, você vai se entender. Se você tomar gosto para a coisa, que foi o que aconteceu comigo há 20 e poucos anos atrás, eu me tornei uma astróloga depois de 20 anos de curso, né? Então, assim, você vai ter um momento certo que o universo te coloca ou não, ou de repente é um conhecimento que você quer ter para você se trabalhar, família,
né? O seu, enfim. Você pode usar também esse curso como uma ferramenta sua terapêutica. Mas se você quiser ser um astrólogo também, a gente vai dar certificação e tudo mais. Então a gente vai iniciar aí no final de maio, provavelmente, né, Gilberto? Então, quem Sim. quiser, você vai começar com o primeiro módulo, e depois a gente vai passando. Depois eu vou conversar com o Gilberto, porque eu gostaria de pegar o mapa de cada aluno para a gente ter o contexto do que cada aluno, né, vem tratar, né, para a gente não ter um grupo coeso, né, para a gente, não muita gente, para a gente poder dar esse suporte para cada um, mas para a gente entender o movimento de cada um também no grupo, que é bem importante, para a gente deixar um movimento bem harmônico, né? Então, eu estou à disposição de vocês, o que vocês tiverem dúvidas, venham para o curso, porque faz muito sentido, gente. Eu sou suspeita, mas eu, graças ao bom Deus, nesse tempo de pandemia, que eu realmente assumi essa minha ferramenta, né? Eu tenho feito diferença na vida de bastante gente, assim, pessoas, né, empresas. Eu tenho muito feedback dos meus clientes e eu fico muito feliz quando existe um caminhar diferente, sabe? E é isso que eu espero, que vocês só se autoconheçam e, assim, tenham esse caminhar de uma forma mais tranquila, entendendo o processo. Porque quando a gente tem aceitação, o resto fica tudo mais fácil, né, Gilberto? Então, convido para que vocês venham com a gente aí no curso, né? Iniciando aí no módulo. Uma coisa importante que eu acho que é um dos movimentos que eu gosto muito. Primeiro, duas coisas que eu acho importantíssimo desse movimento que a Valkyria está trazendo. O primeiro, desmistificar que a gente tem aquela ideia, ou que a astrologia é muito difícil, que era uma visão também que eu tinha, que era muito complexo. São muitos mapas, cálculos, é umas coisas muito doidas. E também aquela coisa ao mesmo tempo do simplificar demais, de tornar só signo, isso que eu acho muito importante. E o segundo, para nós que somos bruxos, espiritualistas, eu sei que muito do pessoal que acompanha aqui o Espiritualidade Livre são bruxos, o conhecimento de astrologia ele é fundamental. Ele é importantíssimo. Quando a gente vê, por exemplo, a astrologia no tarô, a astrologia em tudo, né, na hora de escolher o melhor momento astrológico para fazer um ritual, tem um fundamento. Todos os bruxos do passado, os grandes bruxos, Eliphas Levi, John Dee, Blavatsky, todos os grandes bruxos, eles eram conhecedores dessa ferramenta. A arte, né, da astrologia ela é antiquíssima, ela deriva de civilizações antigas, os egípcios, os caldeus, né? Então é muito importante para a gente que quer não ficar só no superficial, né? Sim. Porque hoje em dia a gente está muito superficializando tudo. Você tem que conhecer em profundidade. Sim. Aqui no Brasil a gente tem um movimento esotérico riquíssimo. O Brasil é a pátria do evangelho, né? Já dizia lá o espiritismo, mas ao mesmo tempo o nosso esoterismo ele é muito pobre. Ele é pobre no sentido assim, ele é muito raso. As pessoas ficam muito na simpatia, não aprofundam em nada, sim, sabe? E a astrologia é uma ferramenta, ela é a mãe de muita coisa no mundo esotérico. Sabe? Quando você fala, por exemplo, do seu signo, é astrologia. Quando você vai escolher, por exemplo, quando você fala dos solstícios, né, que a gente cultua dentro da magia natural lá, né, o Yule, todos os 8 sabás está associado ao movimento dos astros, a astrologia. Por exemplo, o eclipse que a gente teve essa semana é astrologia. Vou dar um exemplo de como a astrologia ajuda um bruxo. O eclipse, quando acontece um eclipse, normalmente semanas depois acontece outro. A gente teve um eclipse, se eu não me engano, no dia 20 de abril, 20 ou 21 de abril, que foi um eclipse, 20, foi um eclipse solar em Áries, eu acho, que a gente teve. E eu aproveitei essa energia para quê? Para recomeçar muita coisa na minha vida. Porque era um eclipse que trazia essa energia de Áries, né? De recomeço, de movimento, de início. E eu peguei essa data para começar muita coisa na minha vida pessoal. Começar do zero. Então, o bruxo ele tem que escolher. Antigamente, os nossos magos, eles ficavam o ano inteiro esperando uma boa conjunção astrológica para fazer. Hoje faz qualquer dia e quer ter resultado. Então tem que estudar, tem que aprofundar. E a Valkyria vai nos ajudar nisso. Então, pessoal que quer fazer um mapa astral, que quer fazer um mapa com uma profissional sério, procura a Valkyria, tá? Valkyria Palumbo, vou marcar ela nos stories daqui a pouco, vou marcar ela nessa live.
E quem se interessar no curso pode procurar diretamente a Valquíria ou pode procurar a gente no direct, pode clicar no link que está na bio, que vocês vão para o meu WhatsApp, e aí a gente vai fazendo esses acertos aí, tá bom? Combinado. Sim. Então eu faço esse convite, gente, que é muito interessante mesmo, né? Eu sou suspeita, mas só para dar um adendo para vocês, eu também faço outros oráculos, outras ferramentas, né? E eu tenho feito mandala astrológica no tarô, né? No tarô, no baralho cigano. E às vezes a pessoa fala assim, o que é isso, né, Val? Eu falei, vamos fazer para você experimentar? E aí eu deito as cartas, né, na mandala astrológica, e quando eu falo todas as 12 cartas, eu coloco sempre uma no meio, né? Eu ponho 13 cartas para finalizar, a pessoa fala assim para mim, e agora? Eu não tenho mais o que perguntar, você já me disse tudo, né? Então, a gente tem muitos tarólogos que fazem essas mandalas também, né? Então, o conhecimento é o que o Gilberto disse, é agregar no seu trabalho. A gente tem que sempre estar agregando coisas. O diferenciado que é o importante hoje em dia, né? Porque hoje a gente encontra tanta gente aí que, né, faz coisas não muito legais, mas enfim, né, todo mundo é terapeuta, né? A pessoa faz um curso de um final de semana e já vira terapeuta. Eu não entendo muito essas coisas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Assim, de mexer na gaveta do outro, você mexer na energia do outro, você tem que ter responsabilidade, né? E é isso que eu vim também trazer para vocês, essa responsabilidade, esse conhecimento, para vocês em primeiro lugar, e depois, se você quer ser um profissional, eu super aconselho, porque é tudo de bom, né? Eu sou bem suspeita, porque eu realmente vivo essa energia. E a Valquíria tocou num ponto muito legal. O copo, ele só pode... A gente só pode doar o que a gente tem. Né? Então, antes de você querer curar os outros, você precisa fazer um movimento de cura. Antes de você querer abastecer o outro, no mínimo você tem que estar abastecido. Né? Então, todas as ferramentas espirituais, o tarô, o reiki, a astrologia, né? Antes de você querer saber, sair fazendo mapa astral e ganhando dinheiro, você precisa entender, se encher da astrologia, se encher daquilo ali, para a partir daí, estando cheio, transbordar para o próximo. É isso. Senão, você vai dar vento para o outro. Isso é o que acontece no desejo. Eu sempre falo que a gente só dá o que transborda, né? Se a gente dá o que a gente não tem sentido, né? A gente tem que dar o que a gente tem a mais, na verdade. Então, esse autoconhecimento é muito importante, porque a gente começa também a se aprimorar, a se melhorar, a se tornar um ser humano melhor, né? Olha, aqui tem um ponto que é crítico para mim, né? Então, de repente, você fazer uma conjunção com terapias. Hoje eu estou fazendo terapias com as minhas ferramentas, uso a astrologia nas minhas terapias, e tem feito sentido. Porque o que faz parte é esse sentir, essa dedicação que a gente tem. E você fazendo astrologia, você vai se conhecer em primeiro lugar, né? E depois o resto é a consequência. Questão de tempo. Exatamente. Valquíria, meu anjo, gratidão, gratidão pelos ensinamentos. É sempre uma honra falar com você, recepcionar você aqui. É uma honra participar desse projeto. Você que está assistindo a gente ao vivo, gratidão também. Espero ter podido agregar um pouquinho na sua vida, tanto eu quanto a Valquíria. Você que chegou no finalzinho e perdeu essa live incrível, daqui 5 minutinhos ela tá no feed, você pode conferir ela todinha. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, pode mandar para a Valquíria, tá? E esperamos vocês aí aprofundando na astrologia. É isso. Gratidão por todos. Desculpa esse meu resfriado, que a voz não saiu muito boa. Mas agradeço vocês, estou à disposição e venha com a gente, vai ser bem legal. E vocês não sabem, né? Mas o Gilberto foi meu professor de várias ferramentas e a gente se conheceu assim, né, Gilberto? Verdade. A gente vai fazer network, a gente vai conversando, vai agregando. Se você já é terapeuta, se você já tem alguma linha de trabalho, né? Você pode agregar junto à astrologia. E se você é bruxo, né? Eu sei que você tem que fazer. Tchauzinho, pessoal. Linda noite, bom descanso para todo mundo. Gratidão, boa noite.